Então, meu nome é Cauane, eu tô no 9º nível de Direito da UPF e eu faço parte do PAIFAM, que é o Programa de Acolhimento Interinstitucional às Famílias, que é um projeto de extensão da UPF. Nós, da equipe, nós decidimos fazer uma live, mas não uma live como uma palestra, que nem a gente estava dizendo antes. É mais como um espaço para a gente trocar experiências com os acadêmicos. E a gente decidiu fazer isso porque a gente sabe que esse semestre foi bem atípico e ninguém esperava, ninguém se programava passar por um momento desse. Então, mas acabou acontecendo, foi necessário a gente passar por essa quarentena, que ainda estamos passando, né? E a gente percebeu, enquanto a gente conversava nos nossos encontros do PAIFAM, a gente percebeu que quando a gente conversava e compartilhava as nossas vivências, a gente se sentia mais tranquila e mais compreendida, em ver que a outra pessoa também está passando por algo similar ao nosso, ou que os nossos sentimentos e as nossas angústias não são anormais, que é normal nesse tempo. Então, a gente decidiu fazer essa live. Eu quero deixar vocês à vontade para falarem, justamente por isso, por ser uma troca e por ser um momento de refletir, um momento de meio que um desabafo. Então, eu vou contar da minha experiência, da minha vivência nesse semestre, que, como a gente disse antes, pode ser diferente para a Laís e pode ser diferente para a Marina, a gente está em momentos, em fases completamente diferentes, em contextos completamente diferentes. E cada um tem uma certa vivência, até quem, por exemplo, está no mesmo semestre, no mesmo nível, na mesma sala que eu, do direito, tem uma vivência e um ponto de vista bem diferente do meu. Então, aqui não vai ter o certo ou errado, é só um desabafo mesmo, para a gente poder refletir e compartilhar. Como eu disse, eu estou no 9º semestre. Para mim, esse foi o semestre mais esperado durante a faculdade inteira. E seria o mais estressante, mesmo sem a pandemia, para mim. Porque nesse semestre, eu faria o meu TCC, apresentaria o meu TCC, eu teria matérias de estágio, no caso, eu estou fazendo 2 matérias de estágio, e nessas matérias eu teria que assistir audiências, e eu já poderia, como eu já estou no 9º semestre, que é o penúltimo, antes de me formar, eu já poderia fazer a prova da OAB. Então, desde o começo da faculdade, eu pensava e esperava que esse semestre fosse de muita pressão e ansiedade. Então, eu já vim, desde o começo, me preparando psicologicamente e me organizando para isso, sabe? Tanto é que no começo do ano, quando a gente faz a matrícula, eu me planejei pensando como que eu ia lidar com tudo isso, como eu ia me organizar e conciliar o TCC, a OAB, os estágios. E também aproveitar a faculdade, já que é o meu último ano aqui. Então, eu sabia desde o começo que ia ser um período que eu ia ter muito medo, sentir muita pressão, mas eu sabia exatamente como que iria ser. Por exemplo, eu sabia que eu ia fazer os estágios, que eu ia ter as tardes de audiência, que no final do semestre eu ia ter o meu TCC para apresentar e ia fazer a prova no meio do ano da ordem. E aí veio a pandemia e acabou mudando tudo que eu tinha pensado e me organizado. Para mim, a mudança não é algo ruim. Assim, por exemplo, mudar de A para B, eu consigo me adaptar facilmente, eu não tenho problema quanto a isso. O meu problema nessa pandemia foi que não mudou de A para B, mudou de A para 1000 possibilidades que ninguém tinha certeza qual que vai ser. Ninguém sabe se vai ser C, se vai ser D, só mudou e a gente não sabe como que vai ser, o que vai acontecer. Então, a questão de entrar no semestre, seguindo um caminho todo para atingir uma meta, todo planejado, e de repente não ter mais esse caminho porque a gente não sabe o que vai acontecer, foi o grande motivo da minha insegurança e do meu sentimento de tensão desse semestre. Então, assim, a questão do TCC. Eu escrevi o meu TCC desde o começo do ano passado. Esse semestre, então, eu iria finalizar ele, iria revisar, corrigir e me preparar para a apresentação. Durante todo o tempo que eu escrevia, a gente até estava comentando antes, eu e a Laís, que durante todo o tempo que tu escreve, tu pensa muito na hora da apresentação. Que, assim, vai ser um momento estressante para você, né?
mas que vai ser também um momento de superação, de comemorar esse tempo todo que você se dedicou àquilo. Então, assim, eu criei muita expectativa. Eu criei a expectativa de quem vai estar lá me assistindo, de quem, sabe, que nem tá falando, da foto com a banca e com o orientador, para postar no Facebook, gente, passei. Até, assim, detalhes, por exemplo, da roupa que eu vou usar, como eu vou agradecer, onde eu vou comemorar depois com a minha família, porque é uma conquista muito grande. Eu passei 1 ano e meio escrevendo isso, me dedicando a isso, sofrendo por isso, eu só queria comemorar. E agora, acabou tendo uma quebra dessa expectativa, né? Eu vou apresentar ele segunda-feira, que vai ser via Google Meet. As minhas orientações e a minha revisão foi tudo online. Foi por e-mail e por Google Meet também. E assim, por mais que a gente se esforce, que a gente tente, não é a mesma coisa. A gente até falou da questão de falar que parece que sozinha, porque não tem os rostos, sabe? E também pela questão toda, a pandemia bagunçou um pouco o meu planejamento. O meu último capítulo do TCC seria seria entrevistas e análise de processos em órgãos públicos e tudo mais. Logo quando veio a pandemia, era quando eu iria começar a escrever. E quando veio a pandemia, a gente não sabia muito bem como seria. A gente vai fazer as coisas, vai ter aula, não vai ter aula, vamos continuar o semestre, não vamos continuar o semestre. Então, eu acabei, assim, levando, até que, quando eu vi, eu já tinha que escrever e não tinha mais como eu correr atrás dessas coisas. Então, eu acabei abandonando esse assunto do meu TCC e tendo que inventar outra coisa, assim, para preencher aquele terceiro capítulo. Então, foi algo assim que, sabe, não sei se a palavra seria decepção, que me frustrou, na verdade, porque eu tinha esse planejamento de fazer essa parte, que seria super legal do meu TCC, e acabei mudando em cima do horário. Quanto à apresentação, que vai ser segunda-feira, me trouxe mais uma insegurança, porque eu não sei como vai ser toda essa questão, sabe? Eu não sei se vai ser, assim, um pouco impessoal, talvez, essa questão de ser atrás de uma tela, porque eu me sinto muito estranha falando em uma tela, que nem eu tô agora. Tipo, eu fico correndo os olhos para ver os rostos, sabe? Mas né, é o que a gente pode fazer. E até assim, eu acho, eu me planejei, pensei em todos os problemas que podem dar durante uma apresentação do TCC. E agora os problemas são outros, mudaram totalmente. Agora, a minha preocupação, eu acho até que é um pouco da nossa mente querendo sabotar um pouco, é a questão, ai meu Deus, e se a internet não funcionar? E se o computador travar, sabe? Mas eu acho que isso é tudo questão também da nossa mente, um pouco, de tentar arrumar problemas pra gente, e a gente sempre fica tensa. Junto com essa questão do TCC, esse seria o semestre que eu teria os estágios. A matéria de estágio no curso de Direito, a gente aprende a prática e fazer as peças processuais, que elas são cobradas na segunda fase da OAB. Então, e a gente também tem que assistir às audiências para essas matérias. Quanto às peças processuais que a gente aprende a fazer, que a gente pratica e tudo mais, assim, sendo honesta, eu acabei meio que fazendo de qualquer jeito, sabe? Porque aí, claro, vai de cada pessoa, de cada aluno. Nas aulas presenciais, a gente faz as peças durante a aula. Então, com a professora ali, te auxiliando, te observando. Agora, em casa, a gente tem a aula de explicação no horário normal, com a professora explicando, vocês têm que fazer assim, a peça assim, tal. E a peça para ser feita depois, entregue na próxima semana. E aí vai do estudante, claro, mas para ter a organização e a dedicação para você fazer que nem era na sala de aula. Eu não tive. Eu, assim, quando começou, pelo menos a pandemia, eu não sabia como me organizar, porque era trabalho, eram as aulas, e eu deixei muita coisa para fazer em cima da hora, para fazer mal feito, não fiz o melhor que eu poderia nesse semestre, justamente por falta de organização e não consegui me organizar, assim, os meus horários, porque por mais que a gente
ficou com tempo a mais, porque as aulas eram menores, parece que a questão de não estar no ambiente universitário, sabe, meio que você vai deixando, tô em casa, vou assistir televisão, vou mexer no celular. E daí, para mim, não funcionou muito bem essa parte. E nas audiências, como eu tenho 2 estágios, foram feitos de 2 formas diferentes. Em um estágio, a professora acabou não cobrando as audiências, porque ela disse que não seria a mesma coisa. E ela nem teria como cobrar agora, porque também sabe que alguns alunos não teriam acesso e tudo mais. E o outro estágio, a professora pediu para a gente assistir online as audiências, que tem um site que tem as audiências online, e que a gente teria que mandar o certificado que nós assistimos. Para mim, não é a mesma coisa. Que você presenciar a audiência, que você ia até, sabe, o fórum, que você ia até o lugar, sentar, ver os advogados, presenciar aquela sensação, presenciar os detalhes, sabe? Não é a mesma coisa que ter o contato de perto com o ambiente judicial. Então, para mim, foi bem frustrante essa parte de não ter esse contato e ter mais uma coisa assim online, que para mim não é a mesma coisa. E como eu teria esses 2 estágios nesse semestre, praticando peças processuais que são cobradas na OAB, eu me planejei de fazer o exame da ordem agora, que seria no meio do ano. Entretanto, com a pandemia, o cronograma da OAB foi modificado. E a segunda fase da primeira prova, que teve no começo do ano, vai ser feita em agosto. Então, a prova que eu planejei fazer provavelmente vai ser só fim do ano. O que eu, pelo menos, espero que seja, né? Porque talvez a gente não sabe como vai ser, talvez possa ser adiada e adiada. E, claro, assim, eu fiquei muito angustiada, sabe? Porque é mesmo a questão de não saber o que vai acontecer. É a questão, assim, essa mudança de um ano, que para mim era o último ano da faculdade, era o último ano para eu aproveitar o que eu tinha que aproveitar, para eu fazer o que eu não fiz, para eu me preparar. E esse semestre seria o semestre decisivo para mim. É o semestre de tirar a carteira da ordem, era o semestre de apresentar meu TCC, era o semestre das minhas aulas de estágio, aprender a fazer peças que na minha carreira eu vou usar o resto da minha vida. Então, eu fiquei muito decepcionada, assim, porque realmente esse semestre não foi nada daquilo que eu esperava. É o meu último ano da faculdade, sabe? Eu queria aproveitar cada detalhe agora que eu tô saindo. E me entristeceu muito não poder. Até eu tava falando com as meninas que eu entreguei o meu TCC, me deu uma crise de choro. E assim, sabe? Porque no começo eu pensei assim, vou entregar meu TCC, eu vou sair, até tinha falado com as meninas da minha sala, vamos sair comemorar que a pior parte fizemos, entregamos, passamos 1 ano e meio ali, entregamos. E não, tipo, entreguei e fui deitar na cama dormir, sabe? Então, foi algo que me entristeceu muito, muito, muito. Foi muito decepcionante, assim, para mim. Porque são momentos que eu vou lembrar pro resto da minha vida. E não foi aquilo que eu esperava, foi bem menos. Mas, assim, ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, é sempre importante a gente olhar as coisas que podem nos beneficiar. Às vezes é difícil, porque, por exemplo, eu foquei muito em como as coisas não eram o jeito que eu queria. Mas, assim, uma mudança, a gente às vezes não consegue perceber isso, sabe? Mas uma mudança sempre boa para a gente se fortalecer e também para a gente inovar, para a gente se renovar. Esses 3 pontos, o do TCC, o do exame da ordem e os estágios, seriam 3 pontos que demandariam muito de mim, que me pressionariam muito, e seriam tudo na mesma época, no mesmo semestre. Agora, querendo ou não, eu tenho um lapso de tempo maior entre as coisas, que nem o exame da ordem vai ficar para o final do ano. E então eu tenho um tempo maior para me preparar, para melhorar e para praticar. O TCC, por mais que vai ser diferente, vai ser pela tela do computador, e não vou ter aquela questão de comemorar, eu sei que vai ser na minha casa. Então,
a minha casa é um ambiente que me dá segurança, que me faz me sentir acolhida. Então, eu espero que isso me ajude no sentido de ficar mais confortável para falar sobre isso, que não seja tanto uma palestra, eu não me sinta tão pressionada e avaliada de ficar lá na frente, de pé, e as pessoas aqui sentadas me assistindo. Porque aqui fica mais uma conversa na sala da minha casa, na frente do meu computador. Então, eu espero que isso me ajude. E assim, essa foi a minha experiência. A dos meus colegas, como eu disse, pode ser totalmente diferente. Mas eu acho importante a gente sempre procurar coisas boas em cada ocasião, sabe? Pra gente poder seguir a vida e não ficar só se queixando, que nem, sabe, ficar o tempo todo reclamando e triste e não saber aproveitar as coisas boas que isso pode proporcionar pra gente. Então, a minha experiência foi essa. Agora, eu vou passar para a Laís, para ela se apresentar e para ela contar a experiência dela, que tem algumas coisas parecidas com a minha também, que a gente se entende. Então, vou deixar para ela falar sobre isso agora. Obrigada, Cauane, e boa tarde para todo mundo, agora oficialmente. Eu reforço, mais uma vez, o agradecimento por vocês estarem aqui, e eu vou me apresentar, mesmo que grande parte já me conheça, né? Mas, mesmo assim, eu vou fazer essa apresentação até para contextualizar por que eu estou aqui. E esse é um momento, como as gurias já falaram antes, para a gente compartilhar muito das nossas angústias, mas também para a gente compartilhar algumas esperanças, assim, para não ficar apenas a gente reclamando, embora eu ache que é muito importante a gente se fortalecer, sabendo que o outro talvez sinta algo parecido com o que a gente sente, né, que passa pelas mesmas situações, e mesmo sabendo que cada experiência é única e cada um sente de uma forma. Mas, enfim, meu nome é Laís, eu sou psicóloga, sou formada pela UPF, me formei em 2015. Desde que eu me formei, eu atuei como psicóloga em algumas áreas. Hoje, trabalho com a psicologia clínica, em consultório particular. Também me divido com atividades do mestrado em educação, na UPF também, que eu termino nesse semestre, se tudo der certo. E, além dessas duas atividades, eu também tenho uma outra paixão, que é a mediação de conflitos. Desde que eu ingressei no mestrado, eu tenho estudado, tenho pesquisado sobre o tema e tenho me interessado cada vez mais pela mediação, porque eu vejo na mediação muita potencialidade e vejo que ela se encaixa em vários contextos e o meu desejo é trabalhar com ela cada vez mais. Eu fiz o curso de mediação de conflitos do Tribunal de Justiça para poder atuar como mediadora judicial, ainda estou em fase de certificação, e esse é o motivo pelo qual eu faço parte do PAIFAM hoje. Eu ingressei no projeto porque é um projeto que trabalha com mediação familiar, então tem tudo a ver com aquilo que eu estudo, aquilo que eu gosto, e recebi o convite da Prof. Maristela para fazer parte como uma estudante de pós-graduação, e aceitei prontamente e criei 1000 expectativas em cima disso, né? Porque quando eu recebi esse convite, eu pensei que era uma ótima oportunidade de compartilhar conhecimentos, de trocar com outras pessoas sobre esse assunto que eu gosto tanto, de aprender também na prática, de fazer mediação familiar. Então, eu fiquei muito empolgada e não vi a hora de começar. E, realmente, a gente começou com o projeto, a gente fez alguns encontros, algumas reuniões, a gente organizou todo o semestre, né? A gente criou 1000 expectativas, que ia ir para eventos, ia organizar eventos também, apresentar trabalhos, ia fazer várias mediações toda semana, e eu estava muito empolgada. E aí veio a pandemia, né? Porque eu entrei no PAIFAM esse semestre. Então, eu acho que eu participei das atividades presenciais durante um mês e quando muito, porque logo veio a pandemia, a gente teve que cancelar tudo, a gente não sabia exatamente quanto tempo ia demorar, e continuamos sem saber, né? Mas isso me frustrou muito, assim, eu me vi impossibilitada de fazer aquilo que eu tinha me planejado para fazer, aquilo que eu gostaria muito. E, além disso, além de ter criado toda essa expectativa em cima do PAIFAM, eu também imaginei que eu iria conciliar as vivências do PAIFAM com as vivências do mestrado, que também envolviam a mediação, com a possibilidade de terminar o meu curso de mediação, então tudo seria nesse semestre. E, como dá para perceber, não foi bem assim, né? A gente teve que se readaptar, a gente teve que se reorganizar enquanto projeto de extensão. A gente parou
com as atividades presenciais, a gente continua fazendo os encontros virtuais toda semana, e a gente está tentando utilizar esse tempo de uma outra forma. O que a gente tem feito? A gente tem estudado, a gente tem compartilhado experiências, tem tentado se aprofundar mais teoricamente, o que eu acho muito válido, muito importante, porque talvez, se a gente estivesse fazendo as atividades presenciais, a gente não estaria tendo essa oportunidade também, de se aprofundar em alguns assuntos, que a extensão tem essa característica, né, de ser muito prática, de ir para a realidade, o que é muito importante. Mas, às vezes, a gente deixa de lado também a parte teórica, a parte do estudo, do aprofundamento. Então, a gente está aproveitando mais esse momento para isso. E isso mexeu, assim, muito comigo, mexeu em vários sentidos, e também tem despertado algo muito desafiador, e acho que aí as gurias vão concordar comigo, porque tem nos colocado num lugar diferente, em lugares que a gente não pensou que a gente pudesse estar, por exemplo, nessa live. Se não fosse essa situação do jeito que está, eu tenho certeza absoluta que eu não faria, eu não participaria de um momento assim. E eu percebo que as pessoas estão se colocando em locais, assim, em lugares, em espaços que antes elas não se colocavam. Estão dispostas a experienciar situações diferentes. E isso eu acho muito válido para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né? É desafiador, mas todo desafio faz a gente crescer. E claro que a minha intenção ao entrar no PAIFAM não era essa, né? Minha intenção, quando eu entrei no PAIFAM, era poder colocar em prática o conhecimento que eu estava adquirindo, era poder crescer intelectualmente também. E depois que passou essa frustração inicial, depois que passou essa dificuldade de aceitar que o que eu tinha planejado não ia poder se concretizar, foi possível e está sendo possível ressignificar um pouquinho o entendimento, né, dessas experiências, entendendo que essas experiências também são válidas para o aprendizado. E, além disso, mesmo que de uma forma remota, mesmo à distância, eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas que têm contribuído muito para a minha caminhada acadêmica. Pessoas com quem eu posso trocar várias experiências e vários aprendizados. Então, apesar de não ser da forma como eu gostaria que fosse, porque eu preferia muito mais que fosse presencialmente, o contato assim, olho no olho, ainda assim permite crescimento, permite aprendizado. E isso é a minha experiência dentro do PAIFAM, que, como a Kawane falou, é uma experiência muito particular, né, que pode ser que não se encaixe perfeitamente na vivência de outras pessoas, mas também pode ser que tenha algumas semelhanças com algumas situações que todo mundo vive. Além do PAIFAM, também tem uma outra experiência acadêmica para compartilhar, que é a minha experiência do mestrado, que aí eu acho que eu vivo algumas coisas parecidas com as que a Kawane vive nesse momento. Eu faço mestrado em educação, eu termino agora, nesse semestre, então, nesse último semestre é onde tudo acontece, é onde a pior parte acontece também, e a melhor porque aí finaliza, né? Mas é onde a minha pesquisa acontece. A minha pesquisa empírica é agora. Eu realizei as minhas entrevistas para coleta de dados, tudo virtualmente. A minha qualificação, que é a primeira apresentação, foi virtual. A minha banca, no fim, a minha defesa, vai ser virtual também. Então, para obter o título de mestra, eu vou finalizar tudo de uma forma virtual. Como a Kawane disse antes, não vai ter a foto oficial, não vai ter o abraço, vai ter, no máximo, uma foto da tela do computador. E não dá para negar que isso mexe com a gente, que isso gera frustrações, porque tudo aquilo que eu idealizei não vai poder ser cumprido. E no início é muito difícil de aceitar isso, porque quando a gente inicia um processo que é importante para a gente, que é importante para o nosso crescimento, como para mim é o mestrado, eu idealizo 1000 coisas na hora de finalizar ele, né? E quero que esse fim de ciclo seja o mais perto da minha idealização, o mais perfeito possível. Mas algumas coisas, às vezes, acontecem e vêm de fora, que a gente não tem controle, como é isso, e aí a gente precisa se reorganizar internamente, né, se reinventar, encontrar outras formas também de se satisfazer com esse processo. Eu fico pensando assim, e fico pensando isso a partir da minha experiência com o mestrado, com o que eu tenho vivido nesse semestre, mas eu percebo que isso não é só meu, vejo isso em outras pessoas também, mas
essa experiência pode ser um pouco confusa, assim, dentro da gente. Por exemplo, nesse momento eu tenho muito mais tempo para me dedicar à escrita da dissertação. Então, eu tenho mais tempo livre, eu não tenho outras atividades fora que me exigem, então eu posso escrever. Mas ainda assim, mesmo tendo bastante tempo livre, muitas vezes bate o cansaço, bate a preguiça, bate o tédio, eu fico travada, eu não consigo escrever, eu não consigo fluir da forma como eu gostaria. E aí também entra uma cobrança muito grande, né? E cobrança pela produtividade. Eu vejo muita gente, e me incluo nessa, que em vários momentos deposita em si essa cobrança, por parecer que a gente não tem desculpa para não estar produzindo agora. A gente não tem desculpa para não conseguir fazer as coisas que a gente nunca fez. E a gente se cobra por isso, né? Uma exigência muito grande. Mas eu também acho que isso é uma ideia bastante ilusória e até um pouco perigosa em alguns momentos. Porque a gente precisa lembrar que a gente está vivendo um momento muito inusitado e que nem todo mundo vai conseguir render, vai conseguir produzir da forma como gostaria ou da forma como é vendido para nós, né, como sendo o ideal. E eu acho que não precisa ser assim mesmo, porque a gente vive uma rotina diferente e isso deve ser levado em consideração quando a gente se cobra nessas questões, quando a gente deposita em nós essas exigências. E eu também me pego pensando nas nossas relações interpessoais, assim, nesse momento, porque é algo que tem me chamado muita atenção, e acho que tem se modificado. Eu vejo que as relações, elas mudaram um pouquinho de configuração, a gente está tendo que se adaptar a isso tudo, né? Na minha experiência como mestranda, por exemplo, e assim como na experiência de vários acadêmicos, se não todos, a gente está impossibilitado de encontrar os colegas. Então, a gente está impossibilitado de encontrar pessoas que nos fortalecem, que contribuem no nosso crescimento, que contribuem para, inclusive, acolher as nossas angústias. A gente está mais afastado. O mestrado tem umas particularidades, e uma delas é ser um momento muito solitário em alguns... Ser solitário em alguns momentos. Um deles é na escrita final. E a gente precisa se entregar a esse processo, fazer isso sozinho, no máximo com o orientador, mas é um momento solitário. Ainda assim, a gente sabe que tem a oportunidade de se fortalecer no contato com o colega. E quando isso é tirado da gente, fica muito mais difícil. Eu tenho sentido muita falta de estar com os meus colegas, de ver que eles também estão passando pelas mesmas angústias que eu, e a gente pode fazer isso virtualmente, mas não é a mesma coisa. Às vezes a relação fica um pouco afastada nesse sentido. Então, isso tem mexido comigo. Conversando com alguns colegas, eu também percebo que eles também sentem essas dificuldades, sentem essa falta do contato, porque eu acho que é no encontro que a gente se modifica, né? E é no contato com o outro e na relação que a gente se fortalece, que a gente cresce. E quando a gente fica impossibilitado de fazer isso da forma que a gente era acostumado a fazer, a gente precisa se reinventar e precisa encontrar uma outra forma que faça sentido para a gente também. São coisas que aparentemente são muito pequenas e que, se olhadas de uma forma isolada, elas parecem ter pouca importância. Mas se olhar num contexto, se olhar como um todo, não dá para negar que mexem com a gente, e eu acho muito importante reconhecer isso, reconhecer que essas pequenas coisas que mudaram a nossa rotina, que modificaram tudo aquilo que a gente tinha planejado, mexem com a gente, nos afetam, e tá tudo bem também ser afetado por essas coisas, né? Quanta coisa a gente deixou de fazer que a gente tinha programado para esse ano, eu tenho certeza que todo mundo planejou alguma coisa que para si era muito importante nesse ano, e não deu certo. Podia ser uma coisa pequena, mas foi planejado, era o que a gente gostaria e não vai acontecer da forma como a gente gostaria. Se deparar com uma situação assim, que não foi planejada, que nem de longe foi desejada, desconforta a gente, né? Gera frustração, preocupação, causa medo também, ansiedade, e obriga a gente a se reinventar, tanto individualmente quanto no coletivo. Também obriga que a gente se reinvente nas nossas relações, e isso exige muito investimento da nossa parte, e eu acho que cada um de nós vai encontrar o seu jeito, no seu tempo, de fazer pequenas coisas, tomar pequenas atitudes, do seu jeito, assim, da sua maneira, encontrar a sua maneira de não adoecer, de cuidar de si, de dar conta das responsabilidades, de fazer o que é possível,
de fazer aquilo que consegue. Eu acho que isso é importante. E também acho muito natural que a gente esteja perdido nesse momento, que a gente não saiba ao certo como fazer as coisas, como fazer essa nova caminhada, porque a gente não precisa mesmo ter as respostas, porque é um momento de incerteza que todo mundo está vivendo. Não é fácil lidar com, nem sempre é fácil lidar com as surpresas que aparecem na vida, e a gente pode ter dificuldade, né, de encarar esse desconhecido, de encarar aquilo que é incerto, mas eu também vejo muita gente se descobrindo nesse processo, e vejo muitas iniciativas boas de cuidado de si, de cuidado da saúde mental, de reinvenção de si também. E realmente acho que a gente tem buscado a nossa maneira de suportar a situação, de conviver com isso, de se reorganizar e de replanejar aquilo que a gente tinha programado, de lidar com a frustração e lidar com a frustração de não poder concluir algumas coisas também. Isso exige da gente muita resiliência, muita flexibilidade, muita criatividade também, mas mostra, deixa assim bem evidente que a gente tem essa potencialidade, que a gente tem recursos internos para conseguir fazer isso. Claro que nem todo mundo consegue parar para pensar sobre tudo, tem gente que está muito sobrecarregada mesmo, e não dá para romantizar isso, não dá para negar que isso existe, mas na medida do possível, na medida que a gente consegue, talvez a gente precise mesmo encontrar uma maneira, a nossa maneira de aprender com tudo isso, de valorizar pequenos momentos que façam sentido para nós e de se redescobrir nesse processo, de encontrar a nossa forma de fazer. O que tem me chamado, assim, muita atenção, que talvez seja a minha forma de encontrar sentido nisso tudo e de me fortalecer, de dar conta, é perceber que a gente está descobrindo outras possibilidades de interagir, de se relacionar. A gente tem buscado a criatividade para estar perto de quem a gente não ficava perto antes, a gente está estreitando alguns laços também, a gente está mediando as nossas dificuldades e tentando resgatar, inclusive, alguns vínculos ou melhorar alguns que talvez fossem conflituosos, com o intuito de sobreviver a isso tudo da maneira que a gente conseguir, né, da maneira que for mais saudável para a gente e da maneira que fizer sentido para nós. Essa é a minha experiência, as minhas percepções, alguns questionamentos também que eu venho fazendo nesse semestre e que eu fiquei pensando enquanto eu organizava o roteiro da nossa live, e espero que isso também toque alguém, que faça sentido para alguém, espero que outras pessoas compartilhem também desse sentimento, e é isso, vou passar a palavra para a Marina agora, para ela compartilhar a experiência e a vivência dela. Olá, mega nervosa. Então, gente, para quem não sabe, eu sou formada em Direito, mas nunca trabalhei na área, e agora estou fazendo Psicologia, né? Já estou no 7º nível, agora estou indo para o 8º. E assim, para mim esse ano, eu acho que assim como para todo mundo, né? No Réveillon vem aquela chuva de promessas, de planos, na hora da virada você mentaliza coisas boas. E esse ano eu decidi que eu ia tentar ser mais organizada do que nunca na minha vida, né? Então eu criei cronogramas, imprimi, colei em caderno, colei em agenda, colei na geladeira, de tudo. E para quem não sabe, por mais que eu esteja indo para o 8º nível, eu estou fazendo o estágio básico 1, que normalmente se faz no 5º nível. Então essa seria a minha primeira experiência direta com o paciente, né? Eu também sou extensionista do PAIFAM, então, de certa forma, eu já participo desse projeto, desse programa de acolhimento dessas famílias. Para quem não sabe, o PAIFAM atende presencialmente famílias com disputas e conflitos entre guarda, né, das crianças, ou disputa de quem fica com a guarda, ou briga por alimentos, né, pagamento de pensão. Então, assim, a gente já acaba tendo já um contato com o público, tanto a psicologia quanto a área do direito, que trabalham no PAIFAM. Mas é diferente de eu sentar num consultório, no caso seria na clínica da UPF, e atender os meus primeiros pacientes, né, com supervisão dos professores. E no começo do semestre, a gente foi, a turma dos alunos que estão começando agora esse estágio, conhecer o prédio, conhecer a sala. Eu, sonhadora do jeito que sou, fotografei a salinha, porque eu
um dos meus planos é trabalhar com criança, então eu escolhi fazer estágio básico com atendimento a crianças, então a sala é diferente, tem os brinquedos, tem toda uma organização diferenciada de consultório. E aí fotografei, fiquei super, né, pensando, imaginando como seria especial. E aí, isso aconteceu exatamente, a visita nessa sala, no consultório, foi uma semana antes de anunciar o isolamento e a suspensão das aulas. Então, assim, eu nem cheguei a atender o primeiro paciente. E para mim isso seria fundamental, porque todo mundo sabe que os estágios são uma prévia daquilo que a gente vai se encaminhar depois que se forma, né? Para aquilo que a gente ou não vai querer fazer de jeito nenhum, ou você vai reafirmar aquilo que você já pensava em fazer. Mas enfim. Então, como que foi o estágio básico para mim? A gente teve que criar um ensaio crítico. É como se fosse um artigo, né? E nesse ensaio crítico a gente fez uma suposição de atendimento. E, no meu caso, eu escolhi o assunto de bode expiatório, que é quando as crianças são usadas pelas famílias para projetar naquela criança todos os problemas da família. Enfim, apresentei, acho que até me saí bem na apresentação, mas não substitui eu supor um atendimento do que eu ter realmente atendido, né? E também isso, como a Laís mencionou, a questão da live, nós não teríamos feito realmente. Eu confesso que eu não sou uma pessoa tão tímida para apresentação de trabalhos na faculdade, para tomar a frente de algumas iniciativas públicas. Mas esse semestre em especial, eu sempre deixei a câmera do computador ou do celular fechados. Porque por mais que a gente pense que estar em casa é um conforto, a gente não pode esquecer que, assim como alguns têm filhos, têm outros familiares em casa, no meu caso, eu tenho familiares, eu tenho cães que gritam e latem e aparecem na câmera. Então, há também o desconforto, porque a gente sabe que o foco também é atrapalhado, por mais que você esteja dentro de casa. Você está pensando ali, tentando arquitetar 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Que às vezes a gente não pensa, que acha que porque está em casa é muito mais confortável que a faculdade. Então, assim, passei por isso. Para quem não sabe também, eu faço um estágio da Prefeitura de Passo Fundo, que é pela Secretaria da Saúde, que se chama PIM, que é Primeira Infância Melhor, que também atende crianças do programa do governo, que é Criança Feliz. Esses 2 programas, eles atendem crianças desde o nascimento, desde a gestação, a gente acompanha as gestantes, até as crianças completarem 6 anos. E esse ano, eu comecei ano passado, final do ano passado, e esse ano eu também organizei tudo que vocês puderem imaginar. Cada um de nós, estagiário, atende um número de famílias. Eu atendo 19 famílias de Passo Fundo, do bairro Donária, que são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, em inúmeros casos, você entra na casa, não tem material escolar, não tem nada para você aplicar com aquelas crianças. E aí eu fui lá, me organizei, comprei caixa de lápis de cor, imprimi, botei nome, etiquetei com o nome de todas as crianças que eu atenderia, comprei uns brinquedos, outros a gente tem que fazer com a família para... Esses programas, eles interagem tanto o desenvolvimento das crianças, quanto o vínculo familiar, né, para reforçar esses vínculos, fazer com que os pais tenham um convívio, essa família tenha psicologicamente mais estrutura também. E aí, eu comecei o ano indo e tal, porque eu vou desde novembro passado, só que daí suspendi. E, tipo assim, manter contato com famílias por WhatsApp, imaginem como isso é praticamente inviável. Se muitas vezes, indo presencialmente, algumas famílias não te recebem bem, ou a criança não está num dia bom, porque são bebês, outras não, sabe? Então, imaginem conseguir fazer uma atividade dessas por WhatsApp. Então, tipo, eu mando atividades que, às vezes, aliás, as que eu mando, eu já organizei para que eles não vão comprar o material, né, gente? Antes eu levava. Então, assim, eu tenho que arquitetar brincadeiras com tampinhas de garrafa que eles tenham em casa, prendedor de roupa, do varal, bacias da cozinha. Então, para vocês imaginarem o quanto, como as meninas já falaram, planos que a gente não imagina que sejam grandes, né? Que é uma organização que até então era cotidiana, para mim levantar terça, quarta, quinta e sexta, ir para as casas, ficar lá 40, 50 minutos com cada criança e fazer um relatório na sexta, mandar, dizer o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, para mim, estava tudo ok, sabe? Eu imprimi todas as atividades, eu estou lá com as pastas lá em casa, com as atividades, com o nome das crianças em cima, programei para os irmãos, que eu nem atendo, mas que às vezes as crianças, as outras estão em volta.
Então, tipo assim, tudo tá suspenso. Tem família que não tem telefone, né? Porque são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, não é tipo, cada um tem um notebook em casa, ou cada um tem um iPhone que pode baixar uma imagem. Ou pior, às vezes as pessoas têm o telefone, mas elas não têm a internet, né? Que a gente tem que. Isso também é uma coisa que eu queria aqui não me expandir, mas falar. A gente tem que agradecer muito ao universo ou às possibilidades de como nós somos privilegiados. Essas 26 pessoas que estão aqui, porque a gente, de alguma forma, por mais que para alguns seja mais difícil do que para outros, a gente está aqui, né? Nós da UPF fomos muito privilegiados de termos professores disponíveis, o ensino disponível. Com certeza tiveram alunos também da UPF que não tiveram esse acesso. Também é importante falar que nem todo mundo tem, né, o que todos os outros têm. Mas é importante a gente aproveitar isso também. E eu queria dizer que essa live, a gente conversou bastante com as meninas, se deveria fazer ou se não deveria, se alguém ia se interessar, né, pela fala dos problemas alheios. Tá todo mundo com seus próprios, né, suas próprias demandas, assim. Mas essa live, eu acho que veio para encerrar esse semestre de uma forma mais leve, não ignorando o peso, né, catastrófico que a gente está tendo que duelar. A saúde mental está quase, assim, explodindo para todo mundo, porque às vezes a gente não reconhece, mas o simples fato de você ir no supermercado de máscara causa um estresse. O simples fato de você, numa fila de supermercado, ter que manter uma distância, aí você vê que alguém não está mantendo, você já pensa N situações, isso causa um estresse. Para quem não olha muito a saúde mental, talvez não perceba isso, mas no fim do dia, o teu sono vai estar prejudicado por essa carga, sabe? Essa sobrecarga. Teu estresse dentro de casa, explosão sentimental, tu briga sem ter, às vezes, cabimento, sabe? A gente está por um fio, e às vezes não sabe que é por causa da pandemia, mas é. Então, assim, essa live foi mais, assim, para tranquilizar, ao mesmo tempo não mentir e nem omitir que nós, a Cauane, que é uma operadora do direito, já é uma operadora do direito, a Laís, eu, futura operadora da psicologia, que a gente tem que usar as armas que tem, né, as nossas falas, os nossos problemas. Eu não acho que tapando o problema, as pessoas vão esquecer que ele existe, né, eu acho que a gente tem que enfrentar, reconhecer, e aí reconhecer para poder analisar e começar a tratar. Então, assim, minha participação é essa. Eu acho que o estágio básico 1 não foi nada do que eu esperava, mas eu nunca tinha feito um ensaio crítico, então foi uma outra experiência. Acho que me aproximei de colegas que eu não era próxima, porque também tem isso, né? A internet, às vezes, numa live, algumas pessoas se inibem e outros se revelam, né? Tem alunos que, às vezes, durante a sala de aula, têm vergonha, ou sei lá. E eu vi na live alunos que eu estudo ali há 1 ano e meio, 2 anos, e eu nunca tinha ouvido, assim, a pessoa se manifestar tanto. Então, eu acho que tudo, é como as meninas já falaram, só estou concluindo que tem sempre o copo, aquela coisa, né, do copo tá meio cheio, meio vazio, às vezes a gente vai ver ele meio vazio mesmo, e não tem problema com isso. Só que não dá para ficar só vendo ele meio vazio, sabe? E eu queria agradecer a vocês que estão aqui, dizer que eu espero que isso passe logo, mas que se não passar logo, que a gente continue essas correntes de se fortalecer, sabe? Não precisa ser da mesma família, não precisa ser do mesmo curso. Às vezes tem uma live sobre saúde mental em outro estado, longe daqui, mas que é pertinente para todo mundo, não custa compartilhar, não custa ler, não custa mandar uma mensagem para um amigo, que às vezes não está lá postando que está em crise, mas às vezes você pega ele bem no dia que ele está, tipo, pirando, sabe? Então é isso, eu queria agradecer a vocês que vieram e dizer que foi muito importante para nós, enquanto acadêmicas, enquanto pessoas, porque você se move para tentar ajudar a feridinha do outro, mas você também está ajudando a sua própria feridinha, então foi muito importante para mim, e eu acho que para as meninas também, agora elas vão falar. Por hoje é só. Eu queria falar que até uma amiga minha que comentou isso, e isso me marcou bastante, que a gente só consegue passar por esses momentos difíceis, assim, esses momentos de crise, se for de forma coletiva.
que se for individualmente a gente não consegue. Claro, cada um vai fazer o seu processo, do seu jeito, mas a gente precisa do coletivo para se fortalecer, porque senão fica muito mais pesado mesmo, né? E eu acho que as lives têm um pouquinho desse sentido. Tem muita live acontecendo sim, nem tem como acompanhar tudo e não tem porquê, né? A gente faz um filtro daquilo que faz sentido para a gente, mas esse pode ser um momento da gente estar junto, de ver que tem mais gente que passa pelas mesmas questões que a gente passa. E assim a gente se entende, a gente se fortalece, a gente divide as dificuldades, tira um pouquinho o peso, né? Bota ali do lado e encontra um jeito bom, um jeito mais saudável de seguir. Não vai ser sempre assim, óbvio, mas se pudesse ser assim, em alguns momentos já tá bom também, né? Então eu agradeço também a presença de cada um e a interação ali no chat, agradeço as colaborações. Foi muito desafiador para a gente fazer isso e talvez tenha servido muito mais para nós, né? Para a gente se movimentar como acadêmico, como extensionista também, para a gente exercitar a nossa autonomia. E agradeço a presença de cada um de vocês e o tempo que vocês disponibilizaram para estarem aqui com a gente hoje. Então, gente, eu também vou agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que tirou esse tempo para ouvir a gente e tudo mais. E eu venho pedir para vocês seguirem o perfil do nosso projeto no Instagram, que é paifan_UPF. E lá, até foi bom essa quarentena, que a gente tirou um tempo para fazer esse perfil do projeto e postar mais coisas. Tem bastante coisa legal, bastante coisa informativa. Então, se vocês puderem seguir. E é isso, muito obrigada. E quem quiser compartilhar alguma coisa, compartilhar o seu relato, podem ficar à vontade também. Não sei se alguém vai querer falar alguma coisa. Eu vi que o pessoal mandou bastante nos comentários, né? E é isso, gente. Realmente todo mundo está passando por isso junto, né? Próximo semestre, acredito que, pelo que os professores falaram, pelo menos academicamente, ainda vai continuar o ensino remoto, mas sairemos dessa, né? Que nem eu falei entre as meninas, sobrevivemos a esse primeiro momento. E eu acho que as coisas vão se reorganizando com o tempo. Sim. É isso, então, acho que já podemos encerrar, né? Eu acho que sim. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais.